Do panteão dos novos deuses criado pelo grandioso Jack Kirby, seu milagre tem a incrível habilidade de milagrosamente escapar das mais diversas armadilhas já pensadas. Com este conceito criado por Kirby, Tom King, junto com a arte arrebatadora de Mitch Gerard, essa porra aí, criam essa história levando o nome do personagem, homenageando também o autor original, Mr. Miracle. Tem a habilidade de escapar de todas as armadilhas existentes, mas só há uma que ele ainda não escapou, que é a depressão. Literalmente, nas páginas iniciais, o Senhor Milagre se encontra em um estado terrível, com seus pulsos cortados, enquanto nos balões de textos que foram retirados da sua primeira aparição em 1971, engrandece a entrada do mesmo. E somos levados junto com o personagem a um pronto-socorro, onde se faz um enorme contraste daquilo que ele é e o que aparenta ser na mídia. E com suas expressões tristes e cansadas, podemos ver o desenrolar do pronto-socorro até sua casa, junto com as diferentes pessoas próximas a ele que questionam sobre esse assunto recente e delicado, que vão desde a pergunta de preocupação de sua esposa, a seu irmão agredindo com raiva por estar sem respostas do porquê Scott faria tamanha atitude radical. Após este fatídico dia, seu milagre se encontra em uma de suas apresentações em um talk show, trocando seu rosto triste e desolado por uma máscara feliz e motivadora, para dar uma explicação muito cínica de que ele estava tentando realizar apenas mais um de seus milagrosos números. Quando Scott não está com seu uniforme, que possui cores fortes e quentes, ele se encontra com cores melancólicas e pesadas, que na maioria das vezes é seguida com a frase mais marcante do gibi: Darkseid é. No primeiro momento você não sabe o que essa frase significa, mas na medida em que você avança na leitura, esse quadro se repete várias e várias vezes, ao ponto de as páginas estarem poluídas até chegar em um momento em que tudo, mas tudo que existe é Darkseid é. A sacada por trás disso é que essa frase representa tudo aquilo que é de ruim que está acontecendo no interior de Scott Free. Seu milagre não tem sido o mesmo desde sua infância traumática. E com mortes recentes de entes queridos, ficar alegre ou esboçar atitudes dignas de liderança não serão tão simples assim. Agora, ele possuindo uma enorme função na guerra entre Nova Gênesis e Apocalipse, o mesmo precisa tomar uma posição difícil, e esta é a maior graça da história. Com uma arte sequencial absurda ao ponto de dar uma ilusão de que os quadros estão se movendo, a narrativa gráfica desta obra, além de ser atrativa ao leitor, ainda consegue a proeza de seguir à risca o limite da mídia, quebrando às vezes os padrões dos quadros para representar tanto o que os personagens estão sentindo ou para desenvolver melhor o ambiente. Por exemplo, veja esse exemplo. Como nesses exemplos aqui. Senhor Milagre e Grande Barda estão abraçados no chão de sua casa, e na medida que os quadros se aproximam entre eles, é possível ver a imagem de um círculo, mostrando esse ponto seguro deles, esta bolha para o personagem. E como não citar nesse caso, quando literalmente o peso de tudo está sobre eles? A estética da HQ dá a impressão de que o personagem está constantemente preso pelas grades dos quadros e ele precisa urgentemente sair delas, dando aquela sensação de claustrofobia. O interessante disso tudo é que pessoas que tendem a ser extremamente eufóricas ou bem expressivas justamente são as que mais se corroem por dentro. A prova é que a maioria dos humoristas tem depressão. Jim Carrey já confessou uma vez e... Bem, o Whindersson Nunes, por exemplo. E em casos extremos, existem humoristas que não aguentaram essa dor e tiveram que dar um fim a elas de uma maneira triste e cruel a si mesmos. Como, por exemplo, Robbie Williams. E da mesma maneira como estas personalidades têm seus momentos, aqui também não é diferente. Senhor Milagre, por mais que ele tenha um espaço na mídia, uma posição de herói na Liga da Justiça, é para o seu povo um grande líder e ter ao seu lado uma amada esposa. A vida tem perdendo seu brilho para ele. E há momentos onde ele precisa vestir uma máscara para fingir que está tudo bem, sendo que um abismo consome a cada segundo. E bem, não querendo entregar o ouro da história, mesmo tendo em vista que é uma história de herói e tá mais que óbvio que o herói vence o vilão no final, mas beleza. Mesmo após a derrota do vilão responsável pela guerra entre os reinos, aquilo que está dentro de si ainda o assombra, está preso nele, ainda o consome. Não importa quanto tempo passe, ele ainda continuará convivendo com essa dor. Todavia, no momento cujo Scott Free compreende que necessita das pessoas que precisam dele, no exato momento quando ele compreendeu que vale a pena estar aqui para fazer da vida deles valerem a pena, essa dor se tornou aceitável, ao ponto de você estar deitado ao lado dela no sofá. E por mais que seja tosco, mas existem pessoas que se importam com você. Faça a existência delas valerem a pena com sua presença nesse lugar. Darkseid, ele é
mas lembre-se que nós também somos. E foi através da leitura deste gibizinho de herói que entendi que está tudo bem ficar um pouco mal às vezes. Afinal, você não precisa estar sempre feliz.